A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentário do livro de 1 Crônicas. Seguimos com as genealogias, agora no capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, neste capítulo nós iremos ver as tribos localizadas às margens além do Rio Jordão, conhecida como região da Transjordânia. Ali nós vamos achar a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Dando início ao capítulo, começando a partir do versículo 1, que diz assim: Agora os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura ao seu filho José, filho de Israel. Queridos, o porquê que Ruben não era tratado como primogênito, já que ele foi o primeiro filho de Jacó? O versículo 1, ele já destaca a primogenitura de Ruben, no entanto, já explica o porquê que ele já não era mais tratado como primogênito. Os costumes da herança do Antigo Oriente, quanto ao direito da primogenitura, só eram perdidos por sérias ofensas contra os pais. E foi exatamente isso que Ruben ele fez. Ruben, ele cometeu o pecado muito terrível diante de Deus, muito terrível diante de Deus. Ele se deitou com a concubina de seu pai, Bila, e o seu pecado foi o de reivindicar a propriedade de seu pai. O livro de Crônicas não vai tratar em detalhes pessoal acerca deste assunto, mas sim das consequências que foram trazidas para a tribo de Ruben a partir deste pecado. Podemos ver aqui uma interpretação de Gênesis capítulo 48, versículo 5, à luz de uma lei que concede dupla porção a um primogênito, lá em Deuteronômio capítulo 21. Ao presupor que o status de Efraim e Manassés, como filhos plenos de Jacó, era equivalente à dupla porção de seu pai, que era José. Então, quando Israel decide dar ali o direito da primogenitura para José e divide as tribos em Efraim e Manassés, que ela fica dividida, né, em Efraim e Manassés, simboliza ali como se fosse uma dupla porção dobrada da bênção da primogenitura derramada sobre a vida de José. Estritamente falando sobre isso, vai muito além de Gênesis capítulo 48, que menciona a adoção e a transferência da bênção da primogenitura. Contudo, é perfeitamente razoável, em vista da prática disseminada da dupla porção do primogênito. Dessa forma, Crônicas esclarece que as tribos do norte não tinham perdido o seu antigo privilégio. E apesar de Ruben ter perdido a sua primogenitura, Deus ainda tinha um propósito com toda a Israel, ou seja, com todas as outras tribos que haviam dos filhos descendentes de Israel. Leamos o versículo de número 2, que diz assim: Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Queridos, Judá, portanto, alcançou uma posição de destaque, uma tribo poderosa, ou melhor dizendo, como uma tribo poderosa, da qual descendeu um líder ou um príncipe, que foi Davi. Esse parece ser a razão de Judá ser colocado à frente da genealogia, já que ele era o quarto filho de Israel. O interesse especial de Crônicas no rebaixamento dos filhos primogênitos podem procurar enfatizar que o status diante de Deus era mais uma questão de privilégio do que de direito. O mesmo princípio também era aplicável a Israel enquanto primogenitura de Deus. Os versículos de 3 a 10 vão marcar a história dos Rubenitas. Elas vão se dividir pelo menos em 3 períodos, em 3 porções diferentes. A primeira delas, Beré, no versículo 6, aparece representando o final da existência da tribo, quando eles foram exilados por Tiglat-Pileser II, provavelmente ali pelo ano de 733 a.C. Toda a região da Transjordânia israelita tornou-se a província da Síria, Gileade, que significa a terra além do Jordão. Os versículos de 7 a 10 descrevem a expansão rubenita em tempos remotos, aonde eles foram prósperos, seus gados se multiplicaram. Aroé, Nebó, Baal-Meon foram retornados de Acabe pelo rei Messá e Moabe,
na segunda metade do século XIX a.C., ou melhor dizendo, do século IX a.C. Os hagarenos, que começam a ser descritos a partir do versículo 10 e depois lá no versículo 19 ao 21, eles foram derrotados no tempo de Saul, ali no século XI a.C. Estavam associados tanto aos árabes quanto aos moabitas. Bom, a partir do versículo de número 11, vai descrever a tribo de Gade. Gade, o sétimo filho de Israel. Para os gaditas e a meia tribo de Manassés, que também são descritas aqui, Crônicas prescindiu do material introdutório usado no livro de Gênesis e no livro de Números, capítulo 26. Continuou com a mesma fonte para Simeão e Rúben, ou seja, as fontes utilizadas para descrever as suas tribos vieram destes dois livros, Gênesis e Números. Do versículo 11 ao versículo 17, vai falar sobre o território dos gaditas, que ficava ali em Baçã, uma área famosa por suas fertilidades e cujas fronteiras orientais se estendia até Salcá, como diz o versículo 11. Saron não é a conhecida planície costeira, mas um lugar mencionado na Pedra de Moabe, como está lá no versículo 16. Os dados cronológicos do versículo 17 surpreendentemente incluem Jotão, rei de Judá, assim como Jeroboão II de Israel. Isso poderia ser explicado pela compilação de relatos separados para cada reino, ou por um vento israelita sincronizado com um rei davídico, ou poderia ser derivado de uma crônica sincronizada escrita em duas colunas. Falamos agora um pouco sobre aquela região ali da Transjordânia. A partir do versículo 18, estes versículos são um sumário que trata da expansão e conquista pelas 2,5 tribos. Embora nenhuma data seja dada para os números de soldados capazes de sair a combater, os números podem se referir ao conflito com os agarenos. Os oponentes das tribos eram grupos árabes. Essas 2,5 tribos venceram um exército bem maior do que eles juntos. E não foram as razões militares que os fizeram vencer. Apesar de, no versículo 18, tratá-los como bélicos, o motivo foi que eles clamaram a Deus, como está descrito no versículo 20. Então Deus venceu a batalha, Deus entrou na peleja e garantiu a vitória, segundo o versículo 22. Em particular, revela a contribuição especial do cronista, enfatizando o valor de confiar em Deus e da oração. Amados, estamos diante de outra oração respondida por Deus, desta vez na batalha. Fica claro até aqui que os que seguem e confiam no Senhor alcançam vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A meia tribo de Manassés, descrita ali especificamente no versículo 23 a 26, podemos dividir em duas partes. Uma para relacionar a tribo individual e outra parte as 2,5 tribos coletivamente. Versículo 23 e 24. Breves detalhes geográficos e genealógicos são dados para a parte oriental de Manassés. Eles habitavam entre a fronteira de Gade e o monte Hermon, ou Senir. Embora a Septuaginta estenda a fronteira norte até o Líbano, Baal-Remon, somente aqui podemos ver o lugar de Cesareia de Filipe. Como no caso das outras tribos transjordânicas, a ênfase recai sobre a extensão e grande número. Como eu já disse, eles tinham sido muito prósperos naquelas regiões por ali. Onde ele diz que os seus gados se multiplicaram muito, consideravelmente. Para finalizarmos o capítulo de número 5, versículo 25 e 26, ele vai descrever da seguinte forma, que eles transgrediram contra Deus. Eles quem? As descendências futuras dessas tribos que tinham vencido a batalha por intermédio de crer e confiar em Deus a partir da sua oração. Do começo ao fim de Crônicas, o escritor salienta a verdade de que a desobediência e o pecado trazem condenação e calamidade, ao passo que a obediência e a fidelidade trazem paz e bênção. Este princípio espiritual, que continua valendo também no Novo Testamento, deve motivar-nos a temer ao Senhor e a obedecer à direção do Espírito Santo. Os últimos 2 versículos apresentam uma geração futura
que não foi ensinada corretamente e não entendeu o grande amor de Deus, que os tinha dado vitória a seus pais no passado e que sustentava até aquele momento cada um deles. Essa razão para o exílio das tribos do norte, ali na região da Transjordânia, em particular, 3 vezes foi destacada, no versículo 6, 22 e 26, que essas tribos foram para o exílio porque eles transgrediram contra Deus. O cronista cita um material bíblico mais antigo, neste caso, usado ali uma referência de 2 Crônicas, ou melhor dizendo, 2 Reis, como um pano de fundo geral e selecionando informações específicas de 2 Reis. Ainda mais importante, ele segue quase que exatamente a estrutura da explanação do exílio de Judá em 2 Crônicas. A experiência do exílio foi fundamentalmente a mesma para ambos os reinos, na origem, execução e consequência. Deus suscitou o Espírito. É uma expressão pós-exílica, típica para uma nova iniciativa divina nos assuntos humanos. Pul é outro nome para Tiglat-Pileser III, encontrado tanto em 2 Reis como aqui no livro de Crônicas. A frase, até o dia de hoje, neste caso, é um acréscimo de tempo a reis, quanto a tudo isso que tinha acontecido. Presumivelmente se refere ao próprio tempo do cronista. Essa expressão pode ser encontrada também em outros lugares, como no capítulo 4, versículo 41 e o versículo 43. Queridos, louvado seja Deus, porque o Senhor nos deu a graça de aprender mais um pouco sobre genealogia, agora no capítulo 5. Graças a Deus. Vimos as tribos de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor e até o próximo áudio.